na nossa interface, vamos acessar logo, vamos fazer só um negócio aqui, ó. Vamos deixar meia tela e vou dar um Alt F11. Onde eu vou deixar ele mais ou menos meia tela também. Certo? Por quê? Porque facilita. Eu posso estar construindo alguma coisa e já ver o resultado aqui do outro lado. Então já é um negócio mais interessante. Como eu não vou utilizar, pouco eu vou utilizar recursos aqui da interface, então dessa forma fica interessante eu fazer essa montagem. Ok? Beleza. Então, primeiro de tudo, assim, deixa eu avisar uma coisa. Eu tô com a voz meio ruim hoje. Pode ser que em algum momento eu comece a falar mais baixo. Tá certo? Mas vamos ver se dá para ir aguentando. Seguinte. Eu quero que vocês, quando forem construir os códigos de vocês, sempre preste atenção onde é que você está. Quando eu digo onde você está, eu quero que você observe o local onde você está ativo. Então eu estou ativo aqui, ó, na pasta 1. Dá para ver aqui? Onde está o mouse, ó? Eu estou aqui na pasta 1, certo? Que eu estou dentro do meu VBA Project, pasta 1, tá? Em versões tipo o 2010 ou 2007, ele vai aparecer um pouco diferente. Mas todo mundo vai ter esse mesmo VBA Project. Então, é ali que você tem que sempre saber onde você está. Certo? Beleza, vamos criar um módulo. Então, eu dou em cima do VBA Project, botão direito, inserir módulo. Certo? Aí eu clico em inserir módulo e beleza, já apareceu para mim aqui a minha área onde eu vou poder escrever o meu código. Tá certo? Como aqui eu não vou precisar mais mexer com esse lado de cá, eu vou fechar aqui o Project Explorer e vou ficar com essa área aqui de trabalho. Beleza? Se eu precisar dele, novamente, a gente pode vir aqui em cima, ó, Project Explorer, clica nele e ele vai voltar novamente. Tá certo? Mas por enquanto não vamos precisar mexer nele. Então vamos lá. Atendendo a pedidos, vamos fazer o Hello World. Né? Mas só para a gente rever o que é a estrutura aqui de um procedimento. Tá certo? Lembrando que tudo que a gente está escrevendo aqui são códigos. Tá certo? Eu não quero mais que vocês chamem de macro, porque macro já remete a outra coisa. Tá certo? O pessoal chama de macro aqui no Excel e tal, mas na verdade macro é outra coisa. Tá? O que a gente vai fazer aqui é código. A gente vai escrever código. Tá certo? E esses códigos que a gente escreve de maneira solta, ou seja, sem estar vinculado a nada, esses códigos a gente chama de procedimento. Eles executam, mas não necessariamente me dão um retorno. Ou seja, eles não precisam me dizer se fizeram ou não o que eu pedi para ele fazer. Tá certo? Eu só vou saber que eles fizeram porque eu vou ver o resultado. E se for alguma coisa que não me dê resultado? Por exemplo, verifica para mim se a pasta X lá do servidor existe. E só me retorna algum problema se ela não existir. Se ela existir, eu não vou saber, ele não vai me dizer nada. Ele só vai me dizer alguma coisa se a pasta der problema. Não é assim? Então, em algumas situações, você vai ter que decidir se é melhor utilizar um procedimento ou uma função. Tá? A função vai ficar melhor quando a gente for trabalhar com elas. Por enquanto, como a gente não vai mexer com função agora, só daqui a umas 2 ou 3 aulas, em princípio, bem simplificadamente é assim. Procedimento não retorna nada. Função retorna. Certo? Então vamos lá. Vou fazer aqui um Hello World só para a gente poder ver a execução.
Então, toda vida que eu tiver que criar um procedimento, como é que eu faço? Eu digito sub, coloco o nome do meu procedimento. Então, neste caso, hello world. E do jeito que está aqui, eu tô achando que tem L demais nesse negócio. Tá certo? Hello world, né? Tá certo. Hã? Ah, é. Pronto. Hello world. Beleza. Escrevi sub, escrevi o nome do procedimento e simplesmente tecla Enter. Quando você tecla Enter, ele já vai colocar os parênteses. Esses parênteses aqui, eles têm um nome. Chamam-se de arcabouço de argumentos. Porque dentro dele eu vou colocar argumentos. São parâmetros que eu posso passar. Só que, por enquanto, não vamos mexer com ele. Observa que ele criou aqui embaixo um end sub. O sub é chamado de sub porque o nome dele chama-se subprocedimento. Tá? Então, em inglês seria subprocedure. Tá? E embaixo eu tenho o end, que é de final, de fim. Então ele inicia e aqui ele termina. Sempre ele inicia e termina. Sempre inicia e termina. Tá certo? Quando você está programando, está começando a programar, um dos erros mais comuns que você vai fazer é esse. Por algum motivo você vai esquecer de colocar esse end sub. Aí você roda a rotina, ele vai dizer sub sem end sub. Ele vai te dar essa mensagem. Porque por trás existe um compilador léxico que fica verificando se o que você está fazendo faz sentido. Tá certo? E no caso agora não faz sentido nenhum. Certo? Beleza. Para poder executar qualquer coisa, a partir de agora eu tenho que escrever comandos. Tá? Mas eu posso escrever alguma coisa que não é comando. É o que a gente chama de comentário. Então, por exemplo, se eu colocar uma aspa simples e digitar exibir somente para o programador e teclar Enter, no meu ficou verdinho. Dá para vocês verem direitinho? Dá, né? Isso que eu acabei de escrever é um comentário. Ou seja, essa linha é ignorada pelo pré-compilador. Ele olha, tô de boa, passo por cima. Tô nem aí para essa linha aí. Isso não me interessa. Tá? Isso é uma marcação que a gente chama de documentação. Tá certo? Agora, a próxima linha pode ser um comando executável. Exemplo. Eu quero que apareça o resultado aqui, ó, nessa janela aqui embaixo, ó, janela imediata. Vê se todo mundo tem essa janela imediata aí aberta. Tem, né? Se não tiver, é só dar um Ctrl G que ele vai aparecer. E para aparecer lá, eu tenho que mostrar, eu tenho que dizer, olha, exiba esse negócio aí para mim. E eu vou utilizar uma instrução para fazer isso para mim, que é o debug print. Então, como é que eu faço? Eu vou digitar DEB, e vou pressionar Ctrl barra de espaço. Vê para mim se ele completou o nome. Completou? Show de bola. Pressiona ponto do teclado. Vê se aparecem essas duas opções. Beleza. Quando você pressiona ponto em um objeto e ele te mostra algumas opções, significa que essas opções são métodos ou propriedades, são características daquele objeto que você chamou, tá certo? Daquela instrução. Nesse caso, eu tenho dois. Eu tenho um assert e eu tenho um print, tá? O que a gente vai usar é o print. Então eu boto P e ele já seleciona esse print. Já selecionou. Para que ele fique ativo na minha linha de comando, eu pressiono Tab. Tá certo? Eu só preciso de tudo isso? Parece complicado. Mas ao decorrer do tempo isso vai se tornando normal.
Ah, mas eu não estou afim de fazer isso não. Como é que você faz? Beleza, escreva. Debug, ponto, print. Tá certo? Agora eu quero que você se acostume a trabalhar com o Ctrl+ de espaço, porque ele vai sempre completar os nomes. Isso é vantagem, principalmente quando você tiver nomes de variáveis com nomes muito grandes. Então, tipo, cálculo do INSS do mês passado. Olha o nome dessa variável, desse tamanho. Então, corre o risco de, se você for escrever novamente, você pode errar. Então, dessa forma, ele vai sempre completar para você. Beleza, debug print, eu dou um espaço, vejo que ele ficou pretinho, ele está no modo de edição. Agora eu vou colocar aspas duplas, porque o que eu vou escrever aqui é texto, e eu vou colocar lá o famoso Hello World. Ou seja, escrevi alguma coisa aqui que eu quero que seja exibido aqui embaixo. Beleza? Joia. E aí, para executar, para saber se funciona, F5. Verifica se aqui embaixo apareceu Hello World, então está funcionando. Funcionou? Beleza. Então esse aí foi o programa que funcionou. Todos os outros programas são iguais? Idênticos. Todos vão ter o sub, o end sub, todos vão ter um nome, todos vão ter um comentário, aliás, pode ou não ter, é bom que tenha, e todos vão ter as instruções, que são os comandos que eu quero dizer para o compilador o que eu quero que ele faça. Beleza? Isso aqui é um programa meramente didático. Tá certo? Meramente didático.